A Eliane está fazendo uma conta. É uma multiplicação com números decimais. 34,25 vezes 2,7. Ela já multiplicou o 7 pelo 3.425. E agora está multiplicando o 2 pelo 3.425. Até aqui tudo certinho. Agora a soma. E chegou o momento de colocar a vírgula. E aí bate a dúvida. Mais para cá ou mais para lá? Quantas casas eu deixo? O jeito é puxar a calculadora. Ela resolve o problema. Digitou o 34,25 vezes 2,7. Está aí o resultado. Agora ela sabe onde colocar a vírgula. Isso que aconteceu com a Eliane é muito comum. Quando a gente calcula com números decimais, sobretudo quando se trata de uma multiplicação ou uma divisão, na hora de colocar a vírgula surge a dúvida, mais para cá, mais para lá, quantas casas eu deixo? E nessas horas, a calculadora cai do céu, resolve o problema para a gente. E por falar nas calculadoras, será que então, diante da existência delas, não seria mais sensato a gente desistir de vez de fazer conta com lápis e papel e fazer as contas na calculadora? Será que não seria mais sensato parar de infernizar os nossos estudantes, insistindo para que aprendam a calcular, sobretudo com os números decimais? A resposta para essas perguntas exige bom senso. É preciso pensar com cuidado. Em primeiro lugar, a gente deve perceber o seguinte: diante da presença das calculadoras, nenhum de nós mais precisa se transformar num hábil calculista. Não é preciso mais que a escola se preocupe em ensinar as pessoas a fazerem contas enormes, com um monte de algarismos, contas complicadas. Isso a gente pode deixar para elas. Em segundo lugar, é preciso também perceber que não faz mais sentido aprender a calcular, a dominar as técnicas de cálculo, sem saber o que se está fazendo. Porque se for para fazer a conta mecanicamente, convenhamos, é mais razoável usar a máquina. Na verdade, existem duas boas razões, pelo menos, para a gente continuar ensinando a fazer conta com lápis e papel. A primeira delas é a seguinte: é que, sabendo calcular com lápis e papel, compreendendo as técnicas de cálculo, se pode tirar mais proveito da calculadora. O bom uso da calculadora não dispensa a compreensão das técnicas de cálculo com lápis e papel. Pelo contrário. E o segundo motivo, talvez mais importante, é o seguinte: é que trabalhando a compreensão das técnicas de cálculo, o lucro vai estar no processo, não exatamente no produto final, no saber calcular. O lucro vai estar no processo porque é nesse processo que a criança vai compreender a compreender, vai aprender a pensar. Nesse programa a gente vai discutir um bocadinho a compreensão de algumas técnicas de cálculo com os números decimais. O marceneiro está fazendo um serviço lá em casa e me pediu para comprar 7 sarrafos iguais a esse, com 1,72 m de comprimento. Agora, como eu vou pagar a madeira por metro, eu preciso saber no total quanto é que vou gastar. Por isso, preciso fazer uma multiplicação. 7 vezes 1,72. A conta é essa, uma multiplicação que envolve números decimais. E eu vou agir como se não soubesse fazer essa conta, como se estivesse fazendo essa conta pela primeira vez. Isso aconteceu com todos nós e acontece com as nossas crianças. Pela primeira vez, a gente se depara em algum dia com uma conta desse tipo. Eu não sei multiplicar o 7 pelo 1,72, mas sei multiplicar números que são inteiros. Eu vou então pensar assim: 1,72 m podem ser transformados em centímetros. O metro tem 100 centímetros. Como um metro tem muitos centímetros, poucos metros vão dar muitos centímetros. Por isso eu faço a multiplicação por 100. 1,72 vezes 100 dá 172 centímetros. E agora eu multiplico estes 172 centímetros por 7. Essa conta eu sei fazer. 2 vezes 7, 14, vai 1, 50 vão 5, 12, olha lá. 7 vezes 172 centímetros são 1.204 centímetros.
E eu agora preciso trazer isso de volta para os metros. É só fazer a divisão por 100. Conclusão, 12,04 metros. 12 metros e 4 centímetros. Vamos repetir. A multiplicação envolvia números decimais, 1,72 metros vezes 7. Transformando os metros em centímetros, a gente se livrou da vírgula, fez a conta com os números inteiros e depois, transformando os centímetros em metros, a vírgula reapareceu. Essa ideia de fazer multiplicação com números decimais, esquecendo a vírgula, se livrando dela, pode ser usada em qualquer caso, mesmo quando a situação não envolve medidas. Olha só esse exemplo. Nós vamos multiplicar 3,45 por 2,1. Em vez de pensar em metros e centímetros, nós vamos pensar em décimos, centésimos. Afinal de contas, decimais e o sistema métrico decimal, você se lembra, se comportam de maneira parecida. 3,45 multiplicado por 100 vira 345. A gente se livra de um décimo multiplicado por 21 vezes 345, a gente sabe fazer. Vamos. 1 vezes 5, 1 vezes 4, 3, 2 vezes 5, 10, 2 vezes 4, 8, 1, 9, 3, 6. Agora é só somar. 5, 4, 12, 7. 21 vezes 345 é 7.245. Mas, na verdade, a conta que a gente quer fazer é essa. E fez aquela. É preciso voltar para cá. E para voltar, a gente pode pensar de duas maneiras. A primeira é a seguinte. 2 vezes 3 é 6. 2 e uns quebrados vezes 3 e uns quebrados deve dar um pouco mais do que 6. 7 e alguma coisa. Essa vírgula tem que estar aqui. E a outra maneira de pensar é assim. Daqui para lá eu multipliquei este fator por 100 e este outro por 10. Uma multiplicação por 100 seguida de uma multiplicação por 10 corresponde a uma multiplicação por 1000. Portanto, de lá para cá é preciso dividir o resultado por 1000. 7.245 dividido por 1000 dá 7,245. Este é o resultado desta multiplicação. É assim que a gente compreende a multiplicação envolvendo números decimais. E essa ideia a gente pode usar em qualquer caso. E de tanto fazer isso, a gente acaba percebendo uma regra, que é a seguinte. Este fator tem 2 casas depois da vírgula. Este fator tem uma casa depois da vírgula. Estas 2 casas com esta outra vão acabar dando 3 casas depois da vírgula no resultado. A regra é essa. O número de casas depois da vírgula no resultado é a soma do número de casas depois da vírgula de cada um dos 2 fatores. Vamos reforçar essa ideia. 4 vezes 1, a gente sabe que é 4. E 4 vezes 1 décimo, 4 vezes 1 décimo são 4 décimos, 0,4. Agora, 4 décimos multiplicado por 1 décimo. Como é que a gente coloca a vírgula nesse resultado? Uma casa depois da vírgula, mais uma casa depois da vírgula, então são 2 casas depois da vírgula no resultado. Isso é 0,04. 4 décimos vezes 1 décimo dá 4 centésimos. Mais um exemplo. 4 décimos vezes 1 centésimo. 1, 2, são 3 casas depois da vírgula no resultado. Portanto, 4 décimos vezes 1 centésimo dá 4 milésimos. Você se lembra daquela conta que apareceu logo no início do programa e que a Eliane tinha dúvida na colocação da vírgula? Olha só como é que a gente pode colocar a vírgula nesse caso. O 34,25 vezes o 2,7. Usando a regra, 2 casas depois da vírgula mais uma casa depois da vírgula, 3 casas depois da vírgula no resultado. E para conferir a gente ainda pode pensar assim. 2 e uns quebrados vezes 34 e uns quebrados não poderia nunca dar
900 ou 9.000, teria que ser da ordem de grandeza do 90. A gente está tentando compreender as técnicas de cálculo com os números decimais. E os exemplos que vimos até aqui são relativos à multiplicação. Vamos brincar um bocadinho com a divisão. Imagine a seguinte situação. Esse muro tem 26 metros de comprimento e a gente quer colocar nele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 luminárias igualmente espaçadas. Agora perceba o seguinte, se são 9 luminárias, os espaçamentos entre elas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, para saber qual deve ser esse espaçamento igual, eu devo dividir 26 metros por 8. A conta é essa. 26 dividido por 8 é 3. 3 vezes 8, 24, para 26, 2. Veja bem, 26 metros dividido por 8 dá 3 metros e ficam aqui sobrando 2 metros. E para prosseguir com essa divisão, a gente vai pensar assim. O metro é formado por 10 decímetros. 1, 2, 3, assim por diante. Cada barrinha colorida dessa corresponde a 1 decímetro. Se 1 metro tem 10 decímetros, 2 metros tem 20 decímetros. Converti aqueles 2 metros em 20 decímetros. E agora prossigo. 20 por 8, 2 vezes 8 dá 16 para 24. Veja, esse 2 são 2 decímetros e aqui sobram 4 decímetros. E para prosseguir a gente repete o raciocínio. 4 decímetros correspondem a 40 centímetros, uma vez que cada decímetro tem 10 centímetros. Os 4 decímetros viram 40 centímetros e a gente prossegue a conta. 40 por 8 dá 5. 5 centímetros. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Olhe só o resultado. 26 metros dividido por 8 dá 3 metros, 2 decímetros e 5 centímetros. Só que 3 metros, 2 decímetros e 5 centímetros é o mesmo que 3,25 metros. Os 3 metros, os 2 decímetros e os 5 centímetros. Agora a gente pode voltar lá para o problema do muro. Ele tem 26 metros de comprimento e as 9 luminárias deverão ficar a 3,25 metros uma da outra. Olha só, nós dividimos um número inteiro, que é 26, por 8, que é outro número inteiro, e obtivemos como resultado 3,25, que é um número decimal. E a gente chegou a essa conclusão utilizando as regras do sistema métrico decimal, convertendo 1 metro em 10 decímetros, 1 decímetro em 10 centímetros. Acontece que nós já vimos que o sistema de numeração decimal tem a mesma estrutura, o mesmo funcionamento do sistema métrico decimal. Por isso, usando estas ideias, a gente pode fazer divisões de números sem pensar em metros, decímetros e centímetros. Olha só o exemplo. Nós vamos dividir o 7 pelo 4. O 4 cabe no 7 uma vez, e aqui fica um resto 3. E para prosseguir essa divisão, vamos pensar assim. 3 unidades correspondem a 30 décimos. Esses 3 viram 30 décimos. E dividindo 30 por 4, a gente vai obter 7, só que esse 7 é 7 décimos, portanto ele deve vir logo depois da vírgula. 4 vezes 7, 28 décimos, para os 30 décimos ficam sobrando aqui 2 décimos. Para prosseguir, cada décimo é 10 centésimos, 2 décimos, 20 centésimos. E 20 centésimos por 4 dá 5 centésimos. Este é o lugar de escrever os centésimos. Olha só, nós dividimos um número inteiro 7 por outro número inteiro 4 e obtivemos como resultado um quociente, um resultado que é um número com vírgula, um número decimal. E agora a gente vai ver um exemplo um bocadinho mais complicado em que vamos dividir um número decimal por outro número decimal. Olha só. A conta vai ser essa. 1,25 dividido por 0,5. 1 inteiro e 25 centésimos dividido por 5 décimos.
Pois bem, para fazer essa conta, a gente vai ter que se apoiar numa ideia, e eu preciso, então, primeiro expor qual é essa ideia. Olha. Observe esses dois cartazes aqui. Do pequeno para o grande foi feita uma ampliação. Todas as medidas foram multiplicadas por 2. Agora, repare, no desenho pequeno, o comprimento da cabeça corresponde a 1/6, cabe 6 vezes no comprimento todo do corpo. E no desenho ampliado, essa relação não se modifica. O comprimento da cabeça continua cabendo 6 vezes no comprimento todo do corpo. A ideia é a seguinte: se uma quantidade cabe em outra 6 vezes, multiplicando as duas quantidades por 2 ou por um outro número, desde que seja o mesmo número, a relação se mantém. Ela continua cabendo 6 vezes na outra. Assim, por exemplo, o 2 cabe no 6 3 vezes. 6 dividido por 2 dá 3. E o 60 dividido por 20 também dá 3. O 20 continua cabendo no 60 3 vezes. E o 200 cabe no 600 também 3 vezes. E assim por diante. Agora a gente vai ver em que medida essa ideia ajuda a fazer aquela divisão. 1,25 é um número decimal e 0,5 também é um número decimal. A gente vai tentar se livrar destas vírgulas fazendo assim. Se eu multiplicar este número por 10 e este também por 10, a relação entre eles não vai se alterar. O quantas vezes este cabe naquele permanece quando os dois são multiplicados por um mesmo número. Multiplicando 1,25 por 10, ele vira 12,5. E o 0,5 vira 5 unidades. Mas ainda tem uma vírgula aqui para atrapalhar. Faço uma nova multiplicação por 10. O 12,5 vira 125 e o 5 vira 50. E agora não tem problema, porque trata-se da divisão de um número inteiro por outro número inteiro. Essa a gente sabe fazer. O 50 cabe no 125 duas vezes. Vezes 50 dá 100, para 125 aqui está sobrando 25. Para prosseguir, as 25 unidades viram 250 décimos. 250 dividido por 50 dá 5 décimos. E aqui fica sobrando nada. Olha só, o 125 dividido pelo 50 dá 2,5. E o resultado desta conta é o mesmo daquela que nós queríamos fazer no começo. O 0,5 cabe no 1,25 também 2 vezes e meio. No início do programa, a gente viu a Eliane tentando fazer uma multiplicação com números decimais e hesitando na hora de colocar a vírgula no resultado. E aí eu comentei que isso é bastante comum. Acontece que boa parte das pessoas, na hora de calcular com os decimais, sobretudo na hora de multiplicar ou dividir, as pessoas se atrapalham com a vírgula, ou têm dificuldade para colocar a vírgula no resultado, ou então na hora de igualar as casas na divisão. Por que será que isso acontece? Por que será que boa parte das pessoas tem essa dificuldade em operar com os números decimais? Bom, em primeiro lugar, é porque é difícil mesmo. Mas isso também se deve ao seguinte: no ensino tradicional da matemática, não se enfatiza a compreensão das ideias, se vai direto para as regras. E quando a gente vai direto para as regras acabam sendo esquecidas e a gente fica sem saber depois como é que se deve colocar a vírgula. Se, em oposição a isso, se trabalhar a compreensão das ideias, pensando, raciocinando, a gente consegue descobrir onde é que a vírgula deve ser colocada.